Tem até um autor que vai me falhar o nome agora, que ele dizia que se você fosse teletransportado para o Cretáceo, para o finzinho do Cretáceo ali, maastrichtiano, assim, 67, 66 milhões de anos, se você não tivesse a sorte de cair no meio de uma manada de, sei lá, de hadrossauros, você possivelmente ia olhar e não ver tanta diferença daquilo que você veria hoje. Você ia ver mamíferos pequenos, semelhantes a ratos, a musaranhos. Você ia ver árvores mais ou menos familiares, né? Samambaia, pinheiro, uma outra árvore com flor, talvez umas flores esquisitas. Você ia ver libélula, barata, mosquito, aranha, formiga, abelha. Você ia tudo lá. Sapo, você ia ver sapo, você ia ver lagarto, você ia ver cobra. Tudo bem, a cobra que tinha umas perninhas, provavelmente você ia achar esquisito, mas ia ver cobra, ia ver lagarto, ia ver tartaruga. Bom, tartaruga até não poder mais, ia ver crocodilo. Tudo bem, você ia ver uns crocodilos andando na terra, uns crocodilos esquisitos, mas você ia já ver a linhagem atual de crocodilo que já estava lá. Entrou no mar não ia mudar muita coisa. Entrou no mar, você ia ter... o Mosa, né? O Mosa, alguns plesiosauros, né? Que era aquele com o pescoço mais comprido. Né? Exato. Voando, você ia ver ave, mais ou menos como as que tem hoje. Né? Pato já tinha naquela época. Pato, sim, vai... não, era pato, dá para chamar assim, da mesma família, né? Entendi. Ganso, né? Você tinha aves de outra família que foi extinta, mas que são parecidas, né? Umas aves com dente e tal, umas coisas meio estranhas, mas você ia ter já isso daí. E pterossauro. Aí o pterossauro ia ser esquisito. Você ia olhar e falar, pô, não, pera lá, tá, esse morcegão aí eu já não sei o que é. Mas, tipo, tirando isso, você ia ver tudo muito parecido. Que legal, né? Então, o que sobreviveu? Tudo. Se você for levar em conta, todas elas sobreviveram. Se a gente tem hoje, é porque sobreviveu. Exatamente. O que morreu? Essencialmente, tudo que tinha mais de 40 quilos. É que o pessoal fala os grandes, né? Tudo que tinha mais de 40 quilos morreu, o que faz todo sentido, porque o aporte de calorias necessário para manter uma criatura maior implicaria na falta dessa... não tinha mais planta, caloria, né? Exatamente. Aí porque o bicho comia planta, não tinha mais o que comer, né? Inclusive, ela é uma extinção que chama muita atenção dos paleobotânicos, por exemplo, porque as plantas, em geral, elas são afetadas em quantidade, mas não em diversidade. Certo. Por quê? Porque ela consegue ficar numa semente ali, né? Vai nascer, a semente fica hibernando, sei lá quanto tempo. Quando der a condição, ela passou o sofrimento ali, o choro e ranger de dentes, ela pluf, volta e cresce outra vez. Então, você vê a redução da cobertura vegetal, mas não a extinção. A extinção de Chicxulub, a extinção do fim do Cretáceo, ela mata uma diversidade gigantesca de planta. Ela ficou tanto tempo... É a diferença de uma extinção por vulcanismo para uma extinção por impacto de bólida. Cobriu a luz do sol por tanto tempo que as plantas morreram em profusão. Só sobrou o quê? Então, animais com menos de 40 quilos, que provavelmente conseguiriam... não precisariam de tanta comida para sobreviver. Certo. E não quer dizer que todo mundo com menos de 40 quilos sobreviveu. Quer dizer que quem sobreviveu tinha menos de 40 quilos, mas morreu muito bicho com menos de 40 também. Muito. Isso. Tinha uns passarinhos desse tamanho assim que morreu tudo. Mas uma coisa interessante é onde viviam esses bichos que sobreviveram. Não era em qualquer ambiente. Por exemplo, a gente tem evidências por minas de carvão, por amostragem de carvão, que essencialmente todas as florestas pegaram fogo. Essencialmente tudo. A gente tem enormes jazigos, né? Jazidas de carvão. Enormes jazidas de carvão que são dessa época. Para mostrar que, tipo assim, o planeta ficou deserto. Acabaram... Então, esses bichos pequenos, ou grandes, ou qualquer um que vive em floresta... Entendi. Acabou também. Dançou. Né? Então, eles tinham, para sobreviver, eles tinham que estar num lugar específico, né? Exato. Qual é o lugar que foi menos impactado do ponto de vista de biodiversidade que a gente tem notícia comparando a fauna dos lugares do mundo em que você tem afloramentos do maastrichtiano, né, que é o limite do Cretáceo, e do comecinho do Paleoceno? Quais são
os ambientes que a gente vê mais fósseis ali, que não parece ter mudado muito a diversidade. Vertebrados, como eu falei, peixes, actinopterídeos e tubarões, e água doce. Entendi. Água doce teve um impacto que, aparentemente, tipo assim, acho que a água doce perdeu 10%. Eu achei artigo falando que perdeu 10% da biodiversidade só. Então, óbvio que sofreu impacto, mas foi um impacto muito mais manejável. Aí isso explica por que sapo sobreviveu, tartaruga sobreviveu, os crocodilos que sobreviveram, os crocodilos parecidos com os nossos, que vivia perto d'água, peixe de água doce sobreviveu, aves que sobreviveram, a gente tem evidência de que elas viviam na interface da água, eram aves mais aquáticas, mamífero, provavelmente também nessa pegada. E olha que interessante, muitos afloramentos com esses fósseis em regiões mais perto dos polos, que também possivelmente foram menos impactadas pelo meteoro por causa da condição de estar numa região mais específica ali do planeta, tal, enfim. Então, você teve várias evidências grudando ali de quem sobreviveu e por que sobreviveu. Então, tirando as aves, todos os outros dinossauros eram de grande porte. E talvez eles não fossem realmente tão abundantes, porque já tinha tido as já tinha trapos. vindo, né? Já tinha vindo as trapos. A trapa de Deccan já tinha matado uma galera. Uma galera. E aí o que sobrou foi no asteroide. E aí vários desses bichos grandes foram pro saco. E ao contrário do que o pessoal pensa, não foi só dinossauro que foi extinto. Várias linhagens de crocodilo, os pterossauros que voavam, os mosa lá os plesiosauros também, algumas linhagens de mamífero, algumas linhagens de aves, né? Foi planta pra caramba. Então, quer dizer, você tem nos oceanos, você teve aqueles moluscos que tinham, que eram uns polvos com umas conchas redondas, assim, né? Foram todos extintos. Então, quer dizer, você tem ali uma gama de vida que foi porque quando perdida. a gente fala até 75% da vida, né? Que a gente, quer dizer, tá tudo englobado ali, dinossauro e tudo isso tá junto, né? Exato. Quando fala em extinção, o pessoal fala isso, né?